Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te falo sobre Grupo ARB e Unanimous Rights do Corinthians, fiel. Vou trazer todas as atualizações para vocês. Vamos falar também sobre Yuri Alberto, proposta milionária, Rodrigo Garro. Cara, tem muita informação para você nesse vídeo, garotinho. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, dê essa força pro corintianeiro. E chega de enrolação, vai, bora falar de Corinthians. Bom, fiel, já quero iniciar aqui falando dos Unanimous Rights do Corinthians, tá? Falei que ia falar no primeiro vídeo, acabei esquecendo, então vou trazer agora já na primeira notícia. Existe um grupo ARB, sim, que quer os Unanimous do Corinthians para usar aí, para pôr o nome da sua empresa. Até então, o nome dessa empresa é desconhecida, mas já existiram reuniões no ano passado em que o Igor, que é um empresário que tem ajudado o Corinthians constantemente, já fez essas reuniões, já tratou este assunto e ficou tudo para esse ano. A informação que eu tenho para trazer para vocês, porque tem muitos comentários de vocês perguntando sobre a real situação dos Unanimous, como está. Estou aqui para atualizar vocês, fui apurar, fui me informar e estou aqui para falar para você tudo mastigadinho como você merece. Combinado, fiel? Então, o Igor já está tomando a frente dessas negociações, ele que está sendo intermediário com essa empresa que pertence a esse grupo ARB. Só que a gente tem que entender o seguinte, tá, fiel? As informações que eu trouxe na época é que existia uma negociação, porém também falei que são contratos complicados, porque envolvem valores astronômicos. Não estamos falando aqui de 200 milhões, de 300 milhões, de 500 milhões. Estamos falando de um contrato que pode chegar a 1 bilhão de reais. Então é uma grana realmente astronômica no timão, e esses contratos não são feitos do dia para a noite. Essas negociações não são concluídas do dia para a noite, tá? Então, de informação nova que eu tenho para trazer para vocês é que o Corinthians pretende fechar esse contrato ainda este ano. Vai sair ainda este ano, tá, fiel? Mas eu não sei falar para você qual mês do ano será, obviamente, porque é muita burocracia envolvida. Para vocês terem uma ideia aqui, o Corinthians tem contrato com a Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena, por isso que se chama aí Neoquímica Arena, tá, fiel? E este contrato ele vai válido por 20 anos. O Corinthians fechou isso em 2020, então tem contrato válido até 2040. É muito tempo de contrato. Qualquer empresa que for entrar tem que pagar uma multa contratual altíssima, tem que pagar uma multa gigante, então não é fácil. Você tem que negociar com a Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena, você tem que pagar a multa, aí você faz um contrato, aí passa pelo jurídico lá deles, eles vão ver. Se tiver alguma cláusula errada, volta o contrato, refaz todo o contrato de novo. Realmente, desculpa, fiel, realmente é muita burocracia envolvida nesses contratos, tá? Mas a informação que eu tenho para trazer para você é que o Corinthians espera que se feche esse negócio ainda este ano, tá, fiel? Óbvio que para o Corinthians mudaria totalmente as estruturas do clube. Já pensou o Corinthians fechar um contrato de 1 bilhão de reais? Esse dinheiro também não entra momentâneo, tudo junto nos cofres do Corinthians. Mas uma antecipação, ela é sempre feita com esses tipos de contrato. Então 1 bilhão aí, o Corinthians poderia pegar uma antecipação aí de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais, uma verba muito alta, tá, fiel? E é lógico que a torcida voga, a marca voga, o marketing do Corinthians envolvido voga. Estamos falando aqui de 40 milhões de torcedores, tá, fiel? Então é lógico que o estádio do Corinthians tem que ser valorizado, sim. Coisas que o Duílio nunca fez na época. Valorizar a camisa, valorizar o nome do estádio, para usar os nomes a favor do Corinthians, valorizar as placas publicitárias que hoje o Corinthians tem fechado com a Abrax, valorizar os direitos de imagem de televisão que o Augusto Melo fechou a valores altíssimos de 2025 a 2029, saindo do chinelo do Flamengo, que sempre ganhou mais que o Corinthians. Então é um Augusto Melo trabalhando em prol do Corinthians, é um Augusto Melo dando autonomia para o Igor, que é um empresário que tem ajudado muito o Corinthians nessa situação. Então vamos esperar para que o melhor aconteça. Mas a informação, o Corinthians pretende ainda fechar este ano. Data, fiel, seria muito imprudente aqui, seria uma falta de respeito minha com vocês estipular uma data, porque eu não tenho essa informação até que data isso pode acontecer. Mas a Hypera Pharma já está ciente que o Corinthians não quer ficar com ela até 2040, existem valores maiores envolvidos, e até para a empresa seria interessante até aí uma rescisão, o Corinthians pagando a multa contratual.
Caso há negociações, ou caso a Impera Pharma possa querer continuar, aí sim ela faria uma nova proposta para o Corinthians para o contrato continuar. Então vocês entendem a burocracia que é, a burocracia que existe, e isso leva muito tempo realmente para ser fechado. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos seguir com as informações aqui, porque quero trazer informação bombástica agora, porque o Corinthians pegou todo mundo de surpresa. O Corinthians surpreendeu todo mundo, porque o Corinthians disse não à venda do Yuri Alberto por valores astronômicos, fiel. Astronômicos. O Corinthians recusou 186 milhões de reais pela venda do Yuri Alberto no cash, vamos dizer assim, como eu gosto de brincar, no Pix, para trazer o Yuri Alberto aí para fora. Não sei qual clube que é, desconfio muito que possa ser o Internacional da Itália, tá, fiel? Time aí da primeira divisão da Itália, time conhecido de Adriano Imperador, vocês conhecem. Eu acredito muito que pode ter sido ele, mas eu não tenho informação concreta se realmente foi este clube que ofereceu essa grana gigante para o Yuri Alberto. Mas o que é de informação que eu tenho para trazer para vocês aqui? Porque o Corinthians recusou essa proposta e não partiu só do Corinthians a recusa. É isso que é o interessante, e é isso que é a surpresa, e é isso que surpreende todos nós. Porque até um tempo atrás o Yuri Alberto queria ir para a Inglaterra. O Yuri Alberto falou que era o sonho dele. Em programas de televisão ele disse que estava dividido em 50% para ir, 50% para ficar no Corinthians, e foi convencido, junto com a ajuda do Memphis, presidente, Fabinho Soldado, para o Yuri Alberto continuar aqui no Brasil, continuar no Corinthians pelo menos até o meio do ano, e o jogador aceitou. De repente pintou essa nova proposta por esses valores astronômicos. O Corinthians aí é lógico que tem 50% dos direitos federativos do Yuri Alberto, iria desembolsar uma grana aí de 90 milhões de reais, tá, fiel? Para os padrões do Corinthians, fiel, desculpa a tosse, tá? O tempo aqui tá muito seco mesmo, cara. E eu não vou aqui editar vídeo, não. Aqui é canal do povo, canal do Timão, tá? Então, são verbas muito altíssimas. O Corinthians iria aí pegar 90 milhões de reais. E lembrando que a situação financeira do Corinthians ela não é das melhores. Então, 90 milhões de reais hoje para o Corinthians seria um baita dinheiro para rodar o fluxo de caixa do Corinthians, que está totalmente abaixo. O Corinthians não consegue contratar jogadores nem a 2,8 milhões, que foi aí o jogador João Marcelo, atacante do Guarani, que perdemos para o Atlético Mineiro. A verba do Corinthians está totalmente curta e seria uma venda que ajudaria muito o Corinthians. E por isso a surpresa pela recusa do Corinthians em recusar uma proposta tão alta assim, tá, fiel? O que acontece nessa situação? Porque a recusa não veio só do Corinthians. É isso que impressiona. O Yuri Alberto também recusou a proposta. É informação, eu não estou opinando aqui. É informação. O Yuri Alberto recusou também essa proposta. Ele não quis ir, ele preferiu ficar no Corinthians, tá, fiel? Isso quer ser um cara corintiano de verdade, um cara que joga pelo clube. Yuri Alberto, além de ser novo, é um jogador que não se machuca, é um jogador que está sempre à disposição, um jogador que jogou com fortes dores nos ombros contra o Palmeiras e é muito bom de bola. Foi artilheiro do Brasil no ano passado, faz os seus gols de extrema importância nesse ano, foi assim contra o CV, foi assim contra o Palmeiras, é o artilheiro do time, então é um jogador que está despertando o interesse de vários e vários clubes da Europa para a sua contratação, tá, fiel? E com a relação que o Yuri Alberto tem com o Corinthians, uma relação, vamos dizer assim, totalmente amigável, se o Yuri Alberto chegasse pro Augusto Melo, porque o Augusto Melo ele tem o direito de falar não quero, pode chegar aí 1 bilhão pro Yuri Alberto, se o Augusto falar não quero, acabou. O Yuri Alberto não pode fazer nada, porque os direitos federativos pertencem ao Corinthians e o Zenit, mas o Corinthians é prioritário na decisão, porque hoje ele joga no Corinthians, ele não joga no Zenit. Mas com a amizade que existe, vamos dizer assim, com um bom relacionamento entre Corinthians e Yuri, o Yuri já tendo falado não lá atrás, ele poderia chegar para o Augusto Melo e falar: Augusto, é a proposta da minha vida, por favor, me libera. O Corinthians não ia fazer grandes recusas em segurar o Yuri Alberto. Vai por mim, fiel. Não ia fazer aí esforço para segurar o Yuri Alberto se não fosse uma recusa também do jogador. Então, para o Corinthians seria uma venda boa, para o Yuri Alberto seria uma venda boa, só que o Corinthians não quis e o Yuri Alberto consentiu. O Yuri Alberto aí deu ok para o Corinthians, que quer ficar no Corinthians, e o Corinthians recusou essa proposta de 186 milhões. Eu vou ser bem sincero para vocês, hoje o Yuri Alberto no Brasil, com 23 para 24 anos, vale 250 milhões. É minha opinião. E essa proposta, informação, ela não vai parar nos 186 milhões. Vocês podem ter certeza que na hora que chegar no meio do ano, Yuri Alberto pode sair do Corinthians por valores astronômicos a 200,
milhões de reais. Principalmente se ele continuar nessa toada que ele tá, principalmente se ele continuar jogando bola do jeito que tá, ele vai chegar no meio do ano valendo 200 milhões. Fiel, a notícia ela é boa e ao mesmo tempo ela é ruim. Porque quando eu disse pode comemorar, Fiel, na capa, é porque o Yuri Alberto vai continuar no Corinthians. Se isso não for motivo de comemoração, eu não sei mais o que é. Se o artilheiro do time continuar no time e a gente não poder comemorar, vamos comemorar o quê? Só que ela também vem com um gostinho aí, porque no meio do ano, Fiel, vai ser muito difícil o Corinthians segurar o Yuri Alberto pela ascensão futebolística que o jogador vive e também para segurar o Rodrigo Garro. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Então, no meio do ano, o Corinthians pode perder duas peças fundamentais para o timão, infelizmente. E se sair, vão sair por preços astronômicos. Aí o Corinthians tem que repor a altura, não pode nem pensar duas vezes, tá? Na questão, quando eu falo Rodrigo Garro, eu não tô querendo comparar, porque o Yuri Alberto disse não e o Rodrigo Garro disse sim pro Zenit, o Corinthians que não quis liberar. Não estou fazendo comparação, Fiel. Cada negócio é um negócio. Não estou dizendo que o Yuri Alberto é mais corintiano que o Garro, nada disso. Cada situação financeira de um jogador é diferente. Cada jogador preza aí pelo seu melhor momentâneo, pelo que é melhor para ele no presente momento, tá? Rodrigo Garro é corintiano pra caramba, tava jogando os jogos aí tomando infiltração, valoriza a camisa do Corinthians, valoriza esse clube e o Yuri Alberto também não é diferente. Então, neste momento é motivo de comemoração, porque o Yuri Alberto podia aí estar fora do Corinthians por essa proposta multimilionária de 186 milhões de reais e ela vai chegar a 205 milhões de reais no meio do ano, infelizmente. Aí vamos ter que aguardar para ver se o Corinthians vai conseguir segurar ou não. Eu acho extremamente difícil segurar o Yuri e o Rodrigo Garro. Outra situação que quero trazer importante para vocês neste vídeo, tá, Fiel? Prestem bastante atenção. Muitos estão me falando, corintianeiro, o Augusto já disse sobre o Rodrigo Garro, paga a multa e leva, como se isso fosse alguma vantagem. Deixa eu explicar para vocês, Fiel, para vocês entenderem, tá? Em toda negociação, qualquer clube de futebol coloca as multas contratuais dos jogadores altíssimas. Isso é uma proteção que o clube faz. Vocês sabem para que é essa proteção? Porque este é um valor ilusório. Nenhum jogador sai pelo valor da multa contratual. O Estevão foi vendido para o Chelsea a 300 milhões, a multa contratual dele estava 700, 800. O Endrick foi vendido nos mesmos parâmetros, a multa estava o dobro do que o valor que ele foi vendido. A multa contratual é apenas uma proteção do clube para o time que quer comprar o jogador negociar com o clube para baixar a multa, não negociar direto com o empresário ou jogador. Porque se a multa é baixinha, o cara nem consulta clube, o cara negocia com o empresário, a multa é baixa, o cara paga a multa contratual, o cara tá fora do time, porque ele pagou a multa contratual do atleta. Então pode negociar com um grande jogador sem o clube ter consentimento. O clube só fica sabendo na hora que o jogador fala, tô indo embora. Então é difícil para o clube. Então por isso que o clube coloca multas contratuais altíssimas, protegendo os direitos federativos do atleta, porque aí o clube tá muito alta a multa, aí o time tem que negociar primeiro com o clube para depois com o jogador e empresário. É uma forma do clube se proteger. Então esquecem essa história que o Augusto falou, paga a multa e leva, não existe isso. Quando o clube quer levar, o clube vai lá, negocia, a multa cai por mais da metade e o clube leva o jogador. É assim que funciona, tá, Fiel? Só para esclarecer e para tirar as dúvidas de alguns inscritos. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!